Segunda parte. Execução do projeto cultural. Uma vez criado e aprovado um projeto, entra-se na etapa de execução. A segunda parte deste módulo é exatamente destinada a esse momento. Ao final deste módulo, espera-se que você seja capaz de descrever as leis de incentivo fiscal, reconhecer as características do novo SALIC, preparar a documentação necessária do proponente, identificar as etapas da execução financeira, detalhar as etapas de execução do projeto cultural. Leis de incentivo fiscal, fundos públicos e patrocínios. O que? Quanto? Como? Agora já sabemos o que é um projeto, então vamos compreender como executá-lo. Para isso, temos de focar em 3 pontos principais de nosso projeto aprovado. Depois de aprovado o projeto, toda e qualquer modificação, seja de ordem quantitativa, orçamentária ou qualitativa, objeto do projeto, só poderá ocorrer mediante autorização pelo órgão incentivador. Isso é um pré-requisito para poder prosseguir com sua execução. Quando se inicia a execução de um projeto? A partir do momento em que ele é elaborado, visto que após a aprovação ele terá de ser executado exatamente como foi apresentado em sua candidatura. E o que vem a ser exatamente a execução do projeto? É a sua realização efetiva, exatamente do jeito que ele for aprovado e autorizado. Para isso, precisaremos compreender um pouco como funcionam as leis de incentivo fiscal e patrocínios culturais, pois cada uma dessas leis ou editais tem normas específicas para execução. Você verá no texto a seguir que as leis de incentivo fiscal ocorrem em 3 esferas. São elas: federal, estadual e municipal. Saiba mais. A maioria ou quase totalidade das empresas usam recursos públicos. Algumas leis, a exemplo do Distrito Federal, obrigam as empresas a dar uma contrapartida financeira sem renúncia fiscal. O rigor com a prestação de contas tem de ser igual aos anteriores. Em algumas localidades, as empresas prestam conta diretamente para o poder público. Federal. A lei que trata dos incentivos fiscais em âmbito federal é a conhecida Lei Rouanet, no 8.313/91. Ela instituiu o PRONAC, Programa Nacional de Apoio à Cultura. O PRONAC, por sua vez, foi implementado por meio de 3 mecanismos, a saber: Fundo Nacional de Cultura, FNC, que é o fundo que repassa recursos de forma direta para projetos que foram selecionados por meio de diversos editais, a exemplo dos prêmios oferecidos pela Funarte, Fundação Nacional das Artes, o edital de intercâmbio do Ministério da Cultura, dentre outros. 2. Ficarte, Fundo de Investimento Cultural e Artístico. Esse mecanismo foi criado como um fundo de investimento no qual o investidor, a partir do sucesso da produção cultural, venda de ingressos, por exemplo, obteria retorno financeiro. Mas não nos deteremos nesse mecanismo, porque apesar de instituído pela lei, ele nunca foi utilizado. 3. Mecenato, que é um termo que incentiva projetos culturais através de renúncia fiscal. Não devemos esquecer, no entanto, que o mecenato prevê as 2 possibilidades, mas a participação de pessoas físicas, como patrocinadores, é residual. Então podemos dizer que a Lei Rouanet, por meio do mecenato, autoriza que pessoas físicas e pessoas jurídicas patrocinem o projeto cultural aprovado e tenham o direito de realizar dedução no imposto de renda devido, dentro dos percentuais estipulados pela própria lei. Embora seja importante salientar que a participação de pessoas físicas ainda é bastante reduzida. Renúncia fiscal. O que isso significa? Quer dizer que o governo federal abre mão de parte da receita do imposto de renda, direcionando-o diretamente para o Ministério da Cultura. Ou seja, as pessoas físicas ou jurídicas interessadas em patrocinar os projetos se beneficiam com a dedução do imposto a pagar. Sendo assim, uma vez que é o Poder Federal quem abre mão de receber, é obrigatório se publicar que o incentivador fiscal é o Ministério da Cultura, pois se trata de verba pública. Ouvimos muito falar em necessidade de captação de recursos pela Lei Rouanet, não é? Nos referimos ao mecenato. Erros comuns. Inscrever um projeto, via mecenato, sem levar em conta a captação de recursos. É fundamental construir um plano de captação de recursos consistente para o projeto, para que após sua aprovação, já se possa prever quais empresas se interessariam em patrocinar.
Para chegar ao perfil desse possível patrocinador, pode-se tomar por base, por exemplo, a missão e os valores da empresa. Lembre-se sempre que o seu projeto precisará agregar valor cultural à logomarca dele. É importante também estudar o perfil histórico da empresa e experiências anteriores de patrocínio para isso. Recomendamos uma pesquisa no site Mapa Financiamento Cultural, org.br. Leis de incentivo fiscal. Estadual. Com o objetivo de fomentar a cultura local, vários estados do país possuem lei de incentivo ou fundo de incentivo. Como isso funciona? Os estados que possuem lei de incentivo ativa trabalham da mesma forma que acabamos de ver no caso do mecenato. A partir daí, o estado seleciona os projetos de acordo com suas políticas públicas no setor cultural. Os projetos aprovados estarão autorizados a captar esse recurso, dentro dos limites estipulados pela própria legislação, de empresas que recolhem o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Todos os estados cobram esse imposto às empresas que vendem produtos, mercadorias em seus territórios. Neste caso, a função do captador de recursos também assume um lugar de extrema importância, porque se não houver captação, o projeto pode estar aprovado, mas não tem como ser realizado. Outros estados optam pela criação de fundos de incentivo à cultura, que neste caso, dispensa a figura do captador de recursos. Vamos ver por que será e como funciona. Periodicamente é lançado um edital de seleção de projetos culturais. A sociedade civil, representada por produtores culturais cadastrados no Estado, inscreve seus projetos, seguindo rigorosamente as regras estipuladas pela lei que regulamenta esse fundo. Os projetos que forem efetivamente selecionados, aprovados devem cumprir todos os procedimentos burocráticos para que, em seguida, o recurso de patrocínio seja depositado em conta específica criada para o projeto. Dica: esse tem sido um modelo muito bem-vindo ao meio cultural, uma vez que possibilita a realização dos projetos selecionados, sem ter de passar por mais uma etapa bastante complexa, que é a da captação de recursos. Leis de incentivo fiscal. Municipal. Da mesma forma que ocorre com os estados, também existem municípios que possuem um fundo de incentivo, em que fazem uso de editais de seleção para a liberação de recursos, diretamente em favor dos projetos aprovados. Quando funcionam como mecenato, as leis de incentivo municipais visam a garantir isenção fiscal, dentro dos limites estipulados pela própria legislação, para empresas que recolhem ISS, Imposto sobre Serviços, pois só empresas que prestam serviços que recolhem esse tipo de imposto estão aptas a patrocinar projeto aprovado por esse mecanismo no âmbito municipal. Alguns municípios, a exemplo de Goiânia, possibilitam em sua lei de incentivo que o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, também seja dedutível, o que favorece bastante a captação de recursos, porque como se trata de IPTU, quanto mais filiais a empresa tiver, maior sua capacidade de patrocínio. Com a criação do Sistema Nacional de Cultura, os municípios que fizerem sua adesão terão dentre suas incumbências, criar e implantar, manter ou reestruturar o Sistema Municipal de Financiamento à Cultura, em especial o Fundo Municipal de Cultura, garantindo recursos para o seu funcionamento, conforme incluído na cláusula 6ª de obrigações do partícipes, item 2º, ao município incumbe, letra H. Saiba mais. Além das leis e fundos de incentivo que vimos até agora, ainda contamos com vários editais privados. Hoje em dia, muitas empresas, após aprovarem os projetos nesses editais privados, solicitam que o proponente aprove o seu projeto também na Lei Rouanet ou nas leis estaduais ou municipais de incentivo à cultura, o que também possibilita o benefício da isenção fiscal para esses patrocinadores. Nestes casos, a captação não precisará ser feita, uma vez que a própria empresa autora do edital será a patrocinadora, evidentemente.